Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim bater um papo muito legal em relação aos procedimentos de harmonização facial e um assunto que eu amo falar, que é a toxina botulínica. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Ana, eu trabalho com harmonização facial. Hoje eu sou fundadora do Protocolo Perfeito, sou cirurgiã dentista, mas já vai fazer quase 5 anos que eu trabalho exclusivamente com harmonização facial. E eu tenho uma vontade assim muito peculiar quando eu falo da toxina botulínica, que é cada vez mais expandir conhecimento de harmonização facial e técnicas avançadas de toxina botulínica. Foi o meu procedimento, eu digo que eu sou muito grata ao Botox, à toxina botulínica, porque foi ela que me levou a lugares. Então, cursos que eu consegui fazer, especializações que eu consegui realizar, foi só quando eu fazia a toxina botulínica e cada vez fui me aprimorando mais. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar. Bora pro assunto do vídeo então, que é as associações da toxina botulínica com outros procedimentos. Qual a ordem que a gente deve fazer? Vamos primeiro pensar em ordem de tratamento, tá? Não em ordem de procedimento no dia que a pessoa está. Vamos primeiro pensar nisso. Ordem do tratamento. Gente, não adianta nós vendermos uma toxina botulínica para um paciente que tem uma pele que não está preparada para receber. Então vamos fazer uma analogia quando vai construir uma casa, vai construir um prédio, sempre tem que aterrar o terreno, preparar esse terreno para depois subir a construção. É a mesma coisa na nossa face. Então nós precisamos preparar essa pele para ela receber esse neuromodulador. Então são pontos que eu gosto de conversar com o paciente, porque muito se fala hoje e culpa profissionais, clínicas, que o Botox não dura, que tal marca é melhor. E existem alguns pontos que realmente a toxina não vai durar. Existem alguns pontos que realmente a gente pode melhorar, né, em relação à nossa durabilidade. Existem algumas marcas que vão se sobressair dentro do mercado, mas isso não é o ponto-chave. O ponto-chave é a forma com que nós profissionais estamos nos moldando para fazer esse procedimento. Então, o ideal seria sempre a gente preparar a pele do paciente. O ideal seria sempre o paciente estar com essa pele mais firme, né? Com que essa pele não tenha ruguinhas estáticas ali, então que a gente já venha num tratamento epidérmico e dérmico, aí para entrar com essa toxina botulínica que vai fazer a paralisação muscular. Então a ordem do procedimento, pensando em planejamento, seria trabalhar com microagulhamento, limpeza de pele, peelings químicos, bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico para hidratação, o famoso Skin Booster, Skin Vive ou outras marcas que tem dentro do mercado. E aí, quem sabe fazer os bioestimuladores de colágeno, seja Sculptra, seja Radiesse, seja Harmonica, enfim, várias marcas também que temos, marcas de laboratório. Hoje nós temos as partes dos regenerativos e aí poderíamos entrar nesse meio tempo com uma toxina botulínica. Existem alguns pacientes que vão ter uma flacidez muito acentuada que a toxina botulínica não vai resolver. Por exemplo, pescoço. Tem uma paciente que chegou pra mim e ela falou assim: eu fiz o Nefertiti em outro lugar e tudo mais, só que não funcionou. E aí eu peguei na pele dela, aquela pele tava solta. Ela tava totalmente solta do músculo dela. Então, isso é um dos pontos que nós temos que cuidar. Isso é um dos pontos que a gente primeiro teria que trabalhar ali com um Traformer, com um peeling e depois fazer essa toxina botulínica. E eu falo de uma forma bem cautelosa, porque eu sei que algumas vezes não vai ser uma sessão de bioestimulador que vai resolver, não vai ser uma sessão de Skin Booster, mas a gente já tem que estar preparando o paciente para isso. Então a ordem da toxina botulínica, ela viria ali no meio do caminho, sabe? No meio pro final, ela não seria os procedimentos iniciais em alguns casos. Em quais casos que a gente poderia fazer inicialmente a toxina botulínica? Em casos mais preventivos. E quando eu falo preventivos, ele não é de 20 anos. São casos onde ainda não temos rugas estáticas, onde ainda não temos flacidez. Esses são alguns pontos que a gente pode trabalhar exclusivamente com a toxina botulínica. E você profissional agora nesse momento pode estar com uma certa resistência ao que eu tô falando e pensar assim: puxa vida, Ana, mas já é difícil para mim vender só uma toxina botulínica.
R$ 1.000 já é complicado. Imagina se eu falar para o paciente que ele tem que colocar mais, fazer mais procedimentos e investir mais. E quando eu estruturei o protocolo perfeito, então a nossa mentoria do protocolo perfeito, ela é voltada exatamente para esse planejamento, para formas com que a gente possa fazer você vender isso sem o paciente ter objeção. Então a mentoria, ela traz essa vivência, esse amparo. As formas de pagamento para o paciente são muito importantes, porque tem paciente que tem o desejo de ficar sem ruga, mas ele sabe que demorou para investir, então ele vai ter que andar um pouquinho mais naquela estrada para atingir o resultado que ele quer. E aí você também tem que ser flexível na forma de fazer esse planejamento. Então a mentoria do protocolo perfeito, ela prepara você para isso. E esse é um dos pontos muito importantes, que você profissional tem que ter essa visão, tem que observar isso, observar esses pontos e não deixar passar, tá? Agora, quando a gente fala da ordem do procedimento no dia, né? A pessoa chegou, ela quer fazer um procedimento com você e a toxina botulínica. Qual que é a ordem que você vai fazer? Então vamos pensar na pele primeiro, que a gente conversou aí, microagulhamento, peeling. Pode ser até um jato de plasma, talvez. Eu sempre gosto de, quando eu vou fazer o microagulhamento, eu, Ana, tá? Prefiro fazer o botox primeiro e depois eu faço o microagulhamento. Mas isso é uma característica minha, não é uma regra. Você pode microagulhar e depois fazer o botox. Quando eu faço antes do microagulhamento, algumas pessoas falam assim pra mim: tá, mas não tem risco da toxina migrar nesse tempo? Se você fizer essa aplicação e já 2 segundos depois começasse a microagulhar, talvez. Mas a gente tem o tempo de terminar a aplicação, limpar o rosto do paciente, então eu sempre dou ali 10, 15 minutos e aí eu começo fazendo o microagulhamento. Por quê? Já fiz em mim o microagulhamento e depois eu fiz a toxina. A pele fica mais sensível, então para o paciente dói um pouquinho mais. E aí esse é o meu relato para vocês. Quando eu falo de peeling, a ordem seria primeiro fazer o botox e depois o peeling, tá? Porque se você for colocar uma agulha ali, vai colocar, esse ativo pode penetrar de forma com que você não queira, pode fazer uma hiperpigmentação. Então, e a ideia não é que a gente contamine, né? Principalmente se não forem ativos estéreis para estar utilizando. Então, primeiro faz a aplicação da toxina botulínica, espera um tempo e aí depois você faz o peeling químico. Tudo bem? Em relação aos procedimentos como bioestimuladores e ácido hialurônico, eu sempre opto por fazer eles primeiro e depois eu faço a toxina botulínica, quando o paciente vai fazer tudo no mesmo dia. Porque às vezes eu tenho que acomodar aqui o ácido hialurônico, às vezes eu vou massagear o paciente para o bioestimulador. Então eu tenho essa preferência por estar fazendo antes os procedimentos e depois eu faço a toxina botulínica, tá? Então tem a possibilidade de fazer junto, sim, e é uma das buscas dos pacientes já virem otimizar a mesma consulta. E antes de eu falar do último procedimento, vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, porque quanto mais você me ajudar curtindo esse vídeo para chegar para mais profissionais, a gente vai conseguir entregar uma técnica adequada em relação aos procedimentos de harmonização facial e você me ajuda a fazer o meu trabalho chegando para mais pessoas. Bom, e agora o último procedimento, que às vezes eu faço no mesmo dia, é o Ultraformer. Ultraformer e a toxina botulínica, aí sim, obrigatoriamente eu faço o Ultraformer primeiro e depois eu faço a toxina. Por que isso? Justamente porque a gente sabe que o Ultraformer ele pode interferir em relação à durabilidade aí da toxina botulínica, pode agir meio contra, né, essa toxina botulínica. Então é alguns pontos que eu prefiro fazer e eu faço muito essa associação para pacientes que têm flacidez. Então eu venho, faço Ultraformer, principalmente aqui na testa, às vezes na região do pescoço, e depois eu já, no mesmo dia, já faço a aplicação da toxina botulínica para esses pacientes, e o resultado está sendo excelente. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês, e também envia lá no meu Instagram, Doutora Ana Brocker, que eu vou estar respondendo todos vocês. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.